Aqui está Marco Polo e Almeida Oliveira, dois componentes da banda Ave Sangria, do Recife. Estamos no Sítio da Trindade, no Memorial da Democracia. Vocês estão vendo pelas fotos que estão atrás de nós. E viemos aqui fazer uma justificativa do nosso pedido de justiça junto a essa comissão. Que é uma comissão muito importante que está resgatando todos esses danos que foram causados a muitos artistas brasileiros, muitos cidadãos brasileiros, e eu espero que esse processo seja vitorioso e definitivo, para que a gente continue sendo um país democrático, um povo democrático, com todas as oportunidades que o nosso povo precisa. O Ave Sangria começou no final do ano de 1972. Eu estava chegando de São Paulo e já vinha muito interessado em fazer uma banda de músicas autorais e encontrei aqui, já conhecia Almir, Vinho e outros músicos que também tinham esse interesse. Eles tinham experiência já como músicos de baile, né? Grupos de baile. E então nós formamos um primeiro grupo chamado Tamarineira Village. E nesse grupo nós fazíamos uma fusão nas nossas composições de rock com os ritmos regionais. Porque a gente acreditava e acredita até hoje que uma cultura forte como a nossa não tem medo de se contaminar com qualquer outra cultura. Essa contaminação, pelo contrário, vai enriquecer, essa fusão vai enriquecer o produto final, e foi o que aconteceu. Até porque a gente tinha também interesse em atingir o público jovem. Nós éramos todos jovens na casa dos 20 anos e começamos a fazer shows. O primeiro show foi em Fazenda Nova, no festival que teve lá. E em seguida fomos para um lugar chamado Beco do Barato, que era o point da juventude na época. E a partir daí começamos a fazer shows em teatros, em festivais, ao ar livre, não só no Recife, como em Natal, Salvador, etc. E sempre com uma repercussão muito boa, um público muito bom. Nos shows de teatro, normalmente ficava muita gente do lado de fora, não conseguia entrar, porque lotava o teatro e não dava para entrar todo mundo. Então, nesse meio tempo, aconteceu o Secos e Molhados, o fenômeno de Secos e Molhados, que estourou fenomenalmente, né, no Brasil inteiro, e despertou nas gravadoras o interesse por grupos como o nosso, que descobriu que esses grupos tinham rentabilidade comercial, né? E espalharam olheiros pelo Brasil todo para mapear, descobrir onde tinha grupos desse tipo. A Continental, que era uma gravadora grande, nacional, também mandou olheiros e veio para cá, nos descobriu, recomendou, e a gente terminou assinando um contrato com a Continental. Sendo assim, daquele grupo que trabalhava nessa época, foi uma efervescência musical e cultural muito grande, naquele período do início dos anos 70, foi o único que conseguiu gravar numa gravadora nacional. A gente tinha, naquela época, as condições para fazer música eram muito restritas. O nosso mercado de música aqui já não estava tão efervescente como antes, a nível de gravador, a nível de disco, mas a gente, com os poucos recursos que a gente tinha, a gente foi lutando para poder construir todo esse legado que é o Ave Sangria. Então, instrumental nós não tínhamos, produtor também, era muito difícil produtor, lugar para ensaiar, às vezes até maneira de se locomover também era complicado, e a gente conseguiu fazer tudo isso lutando contra todas essas dificuldades. Nós andávamos muito a pé, a nossa vontade de fazer era muito grande. Eu, inclusive, nessa época, eu estava terminando o curso de engenharia e parei para poder fazer esse trabalho do Ave Sangria, que era o meu projeto maior da minha vida, era esse. Então, tudo isso, quando aconteceu a gravação do disco, esse disco, com pouco tempo de lançado, já estava em 8º lugar nas paradas com a música Seu Valdir.
que era uma música de trabalho, que inclusive foi escolhida pelo próprio pessoal de rádio, e ela estava realmente voando, como se diz assim, nas paradas. A gente, por outro lado, para poder fazer show, tínhamos que levar todo o material para a censura estética, cartaz, panfleto, tudo tem que passar na censura estética. Inclusive, antes dos shows, a gente tem que passar o show para a Polícia Federal. Antes, a gente levava também as letras para a Polícia Federal para passar pela censura, se eles permitiam ou não que essas músicas fossem tocadas. E a gente tinha que tocar essas músicas à tarde para poder tocar à noite nos teatros. Você vê como era a dificuldade. Nós mesmos é que fazíamos a panfletagem durante o dia, nas encruzilhadas, e nós mesmos que virávamos à noite pregando os cartazes. E no dia seguinte ensaiar. A gente ensaiava de manhã, de tarde, de noite, de domingo a domingo. Éramos obcecados, porque a gente acreditava na qualidade do nosso trabalho e na nossa competência. A gente sabia que estava investindo numa coisa que poderia dar muito certo. E passamos também pelos perrengues, né, que a polícia e a Polícia Federal criavam para a gente. Por exemplo, uma vez a gente estava sentado num bar, sem fazer nada, tomando cerveja como todo mundo. De repente fomos cercados pela polícia e jogados dentro de um camburão. E esse camburão passou a noite toda rodando com a gente dentro e despejou a gente 4 horas da madrugada, num lugar bem distante de onde a gente morava, só para o delegado dar um esporro na gente, porque a gente usava cabelo grande. É uma coisa extremamente gratuita e violenta, né? Que não tinha nada a ver. Outra vez, eu fumei um cigarro de palha durante um show, que é muito comum no Nordeste, esse cigarro que o matuto enrola, né, o fumo. E no dia seguinte de manhã, bate lá em casa a Polícia Federal querendo que eu vá dar esclarecimento por estar fumando maconha no palco do teatro. Aí lá vou eu explicar que era um cigarro de palha, não tinha nada a ver, quer dizer, havia todos esses perrengues, esses incômodos, né, que a polícia criava em torno da gente, sem falar na hostilidade de muita gente, né, que cabelo grande naquela época era considerado uma afronta, né? Como se Jesus Cristo não usasse cabelo grande, como se Lampião e a turma dele não usassem cabelo grande, quer dizer, tinha essa incoerência. Mas o fato é que, espontaneamente, a música Seu Valdir começou a tocar com muita frequência. Foi uma música destacada. E aconteceu que tinha por exemplo, eu ligava o rádio, tocava Seu Valdir, pegava um táxi, estava tocando Seu Valdir no rádio do táxi. E tinha um jornalista, um colunista social daqui do Recife, que tinha um programa de meia hora diário na televisão. E no final do programa ele botava a música para tocar e dizia: isso é uma vergonha, isso é um insulto à moral da família tradicional pernambucana e alguém tem que tomar uma providência. Tanto bateu nessa tecla, dias e dias e dias, que a esposa de um general assistiu o programa e falou para o marido dela tomar uma providência. Ele então entrou em contato com a Polícia Federal e no dia seguinte todos os discos foram retirados das lojas e das rádios. E o disco foi proibido de tocar nas rádios. Foi quando deu-se o grande desastre. Nós tínhamos alcançado um patamar extremamente favorável da nossa proposta, né? E de repente aquilo, inesperadamente, bruscamente, desaba nos nossos pés e a gente ficou assim, bom, não preciso dizer a violência do choque que nós sentimos, né? Então foi um período de profunda depressão e a banda não teve mais ânimo de continuar e acabou. Ainda tivemos a força para fazer o show Perfumes e Baratos no Teatro de Santa Isabel em dezembro de 74, que foi o nosso épico de partida. Um show histórico mostrando a evolução da banda, o nível de profissionalismo e qualidade da nossa música, que ficou guardado durante 40 anos na fita cassete, foi depois transformado em CD e LP e existe para todo mundo ver. Mas os danos foram muito grandes. A gente teve que refazer toda a nossa vida já para outras coisas, né?
voltar a fazer engenharia e tudo mais. O meu projeto era esse, não foi fácil, foi muito difícil, sabe, mudar o paradigma de uma hora para outra por conta de uma proibição. Nós tivemos nossa vida destruída no sentido que nós estávamos levando, passamos um período no fundo do poço e tivemos que reconstruir nossa vida duramente em outras questões, a engenharia e o jornalismo, para poder sobreviver e dar alimento para as nossas mulheres e filhos. Acontece que a partir de 2008, através da internet, os jovens começaram a redescobrir a banda Sangria e praticamente nos empurraram de volta para o palco. No início só eu e Almir, fazendo shows nos quais a gente não dizia que era o Sangria, mas todo mundo sabia, porque a gente achava que tinha de dar todo mundo para a gente dizer que era o Sangria, que era uma banda. Mas a partir de 2014, graças a projetos de incentivo à cultura, nós conseguimos reconstruir a banda com os que desistiam, né? Porque um estava na cama, inviabilizado de trabalhar por um AVC, o outro tinha se suicidado, o baterista. E a partir daí voltou, a banda voltou, chegamos a gravar o segundo disco em 2019 e hoje a Sangria é um clássico, considerado um clássico venerado por pessoas de todas as idades, desde crianças a senhores como nós. E recentemente recebemos da Assembleia Municipal daqui o título de Patrimônio Imaterial e Cultural do Recife, que é um reconhecimento que já nos satisfaz muito. E esperamos que essa comissão nos dê a satisfação da justiça, que nós esperamos por tanto tempo, tanto e por tanto tempo. Confiamos nisso.